Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, baseado no tema legalismo religioso e suas terríveis consequências. O nosso texto base, ele está lá em Colossenses capítulo 2 e versículo 8, aonde Paulo escreve o seguinte: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Pois bem, o contexto desta epístola é que Paulo escreveu uma carta à igreja de Colossos para combater heresias que estavam se infiltrando na época lá naquela igreja. E dentre elas estava o misticismo, o ascetismo, as filosofias humanas e também o legalismo judaico que estava cada vez mais se fortalecendo no meio das comunidades gentias, comunidades cristãs gentias. A cidade de Colossos não era uma cidade de Israel, não era uma cidade dos judeus, era um povo gentil que tinha se convertido ao evangelho, mas os judeus estavam tentando implementar o judaísmo misturado com o cristianismo, e esse legalismo estava trazendo sérios prejuízos àquela época. E observe que no capítulo 2 de Colossenses, que Paulo escreve, ele enfatiza que Cristo ele é suficiente e que em Cristo habita toda a plenitude de Deus e que em Cristo os crentes já estão completos. O verso 8, ele funciona como um alerta. Paulo, ele alerta para aquilo que poderia acontecer. Ele disse: vocês tomem cuidado, se defendam, se protejam contra isto que pode acontecer no meio de vocês. Vamos então fazer uma exegese rápida aqui. Cuidado de Paulo, tende cuidado, indica uma ação contínua. É algo que você vai estar o tempo todo fazendo. É algo e o tempo todo em vigilância. O tempo todo tendo cuidado. Estejam sempre atentos. Quando ele fala, vos faça presa sua, ou em outras traduções, vos venha enredar, isso quer dizer isso mesmo: prender, raptar, roubar, tirar de uma liberdade e colocar dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. E ele também usa ali por meio de vãs filosofias, melhor dizendo, e vãs sutilezas. O que é filosofia? Filosofia vem do grego e ela quer indicar amor à sabedoria. E aqui nesse contexto, ela está sendo usada negativamente como especulação humana. E vã sutileza quer dizer engano fútil. Engano e engano. Essa filosofia aqui, ela é uma filosofia enganosa dos homens. Então, Paulo, o que ele está fazendo? Ele está trazendo um alerta. Ele está dizendo: vigiem constantemente, estejam sempre atentos para que vocês não sejam presos por meio de engano, por meio de filosofia de homem, por meio de sutileza, habilidade de enganar. Também Paulo continua, ele diz: segundo a tradição dos homens, conforme a tradição dos homens. Essas tradições, elas estavam presentes, e essas tradições, elas são passadas de geração para geração. Isso é tradição, né? Algo que é passado de uma geração para outra geração, mas muitas vezes essas tradições, ela não tem base na Bíblia, ela não está baseada na palavra de Deus. Agora, esses costumes e essas tradições, elas podem chegar à altura da palavra de Deus no regimento da igreja, na condução da igreja. Paulo está dizendo: tende cuidado
cuidado para que ninguém vos faça presa, para que ninguém vos engane a ponto de prender vocês por meios de filosofias, ensinos enganosos, falsas doutrinas, segundo a tradição dos homens, segundo aquilo que os homens têm por tradição e não está baseado na palavra de Deus. E também ele continua: segundo os rudimentos do mundo, algo que está externo, que está lá fora, mas que é trazido para dentro da igreja e que é usado para segurar o povo, para prender o povo. E ele termina: e não segundo Cristo. Então observe que há um contraposto aqui, há uma oposição de uma coisa com a outra. Vocês podem estar segundo Cristo. Cristo é o que? Liberdade. Vocês podem estar segundo aquilo que os homens estão implementando, tradições e regimentos, coisas externas e filosofias, e isso vai gerar aprisionamento. Isso vai prender vocês. Isso é só uma exegese rápida aqui do versículo. Agora vamos então para o nosso tema. O que é legalismo religioso? O que seria legalismo religioso? Legalismo religioso é uma distorção da fé e onde coloca as tradições e as regras acima do relacionamento com Deus. Isso é, em definição rápida, o que é o legalismo. Mas vamos pegar lá a raiz da palavra. A palavra legalismo, ela tem sua raiz no termo latino legis, que significa lei. O sufixo ismo indica uma doutrina, sistema ou tendência. Portanto, em sua origem, legalismo refere-se a uma ênfase excessiva ou rígida na letra da lei, muitas vezes em detrimento do seu espírito ou propósito maior. Legalismo, então, é a rigidez na aplicação de normas, leis ou regras, priorizando a obediência literal em vez da intenção ou contexto por trás disso, entende? Acaba se ofuscando a verdadeira essência, que é Cristo, e se foca nas leis, nas regras, e isso é aplicado com a maior das rigidezes do mundo. Seguindo aqui, ênfase nas regras, as características do legalismo religioso, ênfase nas regras e tradições. O legalismo se caracteriza pela ênfase exagerada mesmo, em regras e tradições que são elevadas ao nível de doutrina. Esse enfoque pode desviar a atenção do verdadeiro evangelho, do verdadeiro caráter de Deus e de sua graça. Observe, você já ouviu essa palavra? Na minha igreja tem doutrina. Já ouviu isso? Lá na nossa igreja tem doutrina. Muitas vezes o que a pessoa está querendo dizer não é doutrina. O que ela está querendo dizer é que na nossa igreja os costumes morais são prioridade. Na nossa igreja a pessoa tem que andar dessa forma, porque se não andar dessa forma ela é disciplinada, ela é colocada em observação até que ela se adeque às normas. Na próxima lição nós vamos estar falando sobre o liberalismo religioso, que é algo oposto do que eu estou falando agora. Nós temos que ter um equilíbrio entre legalismo e liberalismo, nem muito para lá, nem muito para cá. Mas acontece que em muitas comunidades cristãs, esse legalismo é tão forte, ele é tão característico nas regras do ministério, da denominação, que a ênfase se torna exagerada, se enfatiza demais e a pessoa começa a brigar por pontos daquela igreja e não pelo próprio evangelho de Cristo. Temos muitas denominações evangélicas, denominações cristãs, vamos dizer assim, que enfatizam demais costumes, tradições, interpretações de textos segundo a visão de uma pessoa ou de outra e coloca em segundo plano a verdade da palavra de Deus, a essência do evangelho de Cristo, que é libertador. Segunda característica é o julgamento moral. A pessoa que é legalista, ela julga as outras pessoas pelo padrão que ela segue.
O comportamento que ela tem, ela acha que as outras pessoas devem ter o mesmo comportamento. Se a pessoa não tiver o mesmo comportamento que ela é capaz de não saudar essa pessoa com a paz do Senhor, por exemplo. Eu não vou cumprimentar a irmã com a paz do Senhor, porque ela não é uma verdadeira serva de Deus, pois ela não se adequa ao meu padrão, ao meu entendimento daquilo que eu julgo por certo ou errado. Tá entendendo? Aí a pessoa tem um julgamento baseado nas aparências e nos comportamentos externos das outras pessoas. Eu pergunto para a sua meditação: será que Cristo faria isto? Será que Cristo se comportaria desta maneira? Será que Cristo viveria pré-julgando ou julgando as pessoas por aquilo que externamente elas são? Se você analisar os evangelhos e os textos da Bíblia, onde relata a historicidade de Jesus, o comportamento de Jesus naquela nação, você vai ver que essa distorção é absurda nos nossos dias, porque Jesus, ele se relacionava com as pessoas. A terceira coisa aqui que é uma característica do legalismo religioso é o menosprezo ao amor de Deus, à graça de Deus e à liberdade em Cristo. Quando a pessoa se torna legalista, ela enfatiza tanto as regras que ela ofusca a graça e o amor de Deus. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, eu não sei o que eu fiz de tão errado, que eu me achei o mais pecador de todos os homens. E já eu não queria mais ir na igreja. E eu não ia mais no culto e fiquei em casa e achei que eu não era crente, que eu não servia para ser crente, porque eu era demais de pecador. Mas não era nada tão grave, mas para mim, eu achava que eu era um terrível pecador. Aí o pastor da igreja foi lá em casa me visitar e conversar comigo. E o pastor Antônio Carlos de Moraes falou comigo assim: o que aconteceu, irmão? Por que você não está indo mais na igreja? Por que a tua mãe disse que você não quer mais ir para a igreja, que você se sente pecador? Me diga o que aconteceu, conte para mim, quero te ajudar. E quando eu contei a minha experiência para ele, ele faltou rir de mim. Ele disse: irmão, o que está acontecendo com você é que você está colocando o seu pecado gigante e diminuindo o amor de Deus, deixando ele bem pequenininho. Você tem que inverter isso. Você tem que colocar o amor de Deus grande e o seu pecado pequenininho, que é essa a realidade e a ótica de Deus. Aquilo foi libertador para mim. Aquela palavra me libertou de um jugo, de um peso enorme sobre as minhas costas. Então, meu irmão, o que o legalismo faz é exatamente isso: prende a pessoa, faz a pessoa se sentir culpada, faz a pessoa se perder. Os líderes espirituais que deveriam fazer como o meu pastor fez na época, me libertar, aprisiona mais a pessoa ainda, coloca ela debaixo de um jugo que ela não consegue escapar. Esse menosprezo à graça de Deus, ao amor de Deus, é característica do legalismo religioso. Mas vamos seguir em frente aqui. Vamos falar agora sobre a devastação, as consequências espirituais que o legalismo tem causado. Ele tem tido consequências prejudiciais em várias áreas, tanto na vida individual como na vida comunitária, porque o legalismo ele afeta a pessoa, mas também afeta a comunidade cristã. Ele traz prejuízo muito sério. Eu separei aqui um versículo bíblico lá em 2 Coríntios 3:6, aonde Paulo diz: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Uma nova aliança não da letra, não da lei, mas do Espírito. Observe que é Espírito com letra maiúscula. É a lei do Espírito Santo de Deus. A letra, a lei, o julgamento, ela mata. Mas o Espírito Santo, ele dá vida. O Espírito
vivifica. Então, observe, a letra mata, o Espírito vivifica. Até é demais de curioso a gente observar que quando a lei foi trazida lá no Monte Sinai, quando Moisés recebeu a revelação da lei, 40 dias de jejum, lá falando diretamente com Deus, o próprio Deus escreveu nas tábuas os mandamentos, e ele desce de lá do monte com aquelas tábuas escritas pelo dedo de Deus, e o povo está idólatra, o povo está adorando um bezerro de ouro, e quando o povo está dançando em volta daquele bezerro de ouro, desviado completamente de Deus, Moisés irou-se, quebrou aquelas tábuas, e naquele dia foram traspassados, morreram mais de 3.000 almas, morreram quando a lei foi dada. Olha que contraste. Quando o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da graça, o Espírito que veio inaugurar a igreja, quando ele desce lá em Atos capítulo de número 2, que incendeia a igreja, ativa a igreja de Cristo na terra, Pedro prega o seu primeiro sermão, não agora em sua vida natural, mas cheio do Espírito Santo. Ele prega a sua primeira pregação depois que o Espírito Santo desce, e a Bíblia diz que mais de 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Isso fica claro que a letra ela traz morte, mas a graça, o Espírito Santo traz vida. Então olhe bem o que o legalismo religioso tem causado. Ele substitui a graça de Deus por mérito próprio. A pessoa acha que os seus méritos estão em vantagem, estão apresentáveis diante de Deus. Deus se agrada dele porque ele é bom, porque ele está fazendo tudo certinho. As pessoas têm a tendência de orar a Deus se baseando em seus méritos. Olha, Deus, eu sempre fui fiel, eu sempre fiz as coisas certinho, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Irmão, não adianta você se basear em seus méritos, porque os seus méritos são pequenos demais perante de um Deus tão santo, tão grande, tão imenso, tão poderoso. Irmão, o legalismo faz com que as pessoas comecem a se basear pelos seus méritos e indo totalmente contra Efésios 2, 8 e 9, que diz o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, isto é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se gloriar em obras é prejuízo, é um prejuízo federal, porque ninguém é justo o suficiente para se apresentar diante de Deus e apresentar alguma obra a Deus para deixá-lo impressionado. Oh, este é meu filho, este é o meu amado. O único ser que habitou nessa terra, que Deus abriu os céus para dizer: este é meu filho em quem tenho prazer, se chama Jesus, o Nazareno. É o único. O restante, meu irmão, é todo pecador. Aqui na terra todos pecam e todos dependem da graça de Deus. Não tem como apresentar os seus méritos, as suas conquistas diante de Deus e convencer Deus de alguma coisa. Eu fico muito com a palavra de alguém. Eu li num livro, eu esqueci o nome da pessoa que escreveu essa frase, mas ele disse que no coração do homem mais temente a Deus nessa terra ainda há faísca para criar um novo inferno. Medite nisso. Ninguém é justo diante de Deus. Todos são justificados pela graça, pelo amor, pela salvação que há em Cristo Jesus. É uma consequência terrível, mas tem mais. O legalismo religioso, ele produz medo e culpa nas pessoas, em vez de liberdade e paz. Pessoas legalistas vivem constantemente sobre o peso de não estar fazendo o suficiente, ou o que gera ansiedade espiritual e insegurança quanto à salvação.
A pessoa sempre está amedrontada, temendo a Deus, está tipo aquele servo que recebeu um talento e enterrou esse talento, e quando chegou diante de Deus diz: olha, eu sabia que tu poderias fazer aquilo que ninguém pode fazer, que tu pode colher aonde não plantou, Então, esse medo, ele é destrutivo. Esse medo, ele não é aquilo que a Bíblia está trazendo, porque Jesus disse: eu vim trazer vida, e vida em abundância. É uma vida abundante, é uma vida que brota de dentro e expande para todos os lados. Não é um aprisionamento, não é uma pessoa viver culpada, medrosa. O legalismo também, ele gera o orgulho espiritual. É algo que a pessoa começa a se achar espiritual. É aquilo que estávamos falando agora há pouco aqui. A pessoa se torna moralista, julga as demais pessoas. Também o legalismo, ele afasta as pessoas de Deus. Porque às vezes a pessoa vem para a igreja e ela é uma boa pessoa, só ela ainda não se adequou ao padrão daquela igreja. Ainda ela não conseguiu ainda se adequar àquele padrão. E as pessoas, em vez de ajudar, em vez de orar por ela, interceder, visitar e dar acompanhamento e fazer alguma coisa por ela, já começa a olhar estranho, olhar torto para a pessoa, e essa pessoa afasta-se da igreja. A pessoa não consegue vir à igreja porque ela não se sente aceita. Irmão, eu vou dizer bem a verdade, algumas igrejas precisariam mudar por completo. Algumas igrejas deveriam ter uma mudança radical em tudo, porque qualquer pecador que entrar dentro dessa igreja não vai se sentir bem, porque parece que não é Jesus que está ali, parece que o diabo está ali condenando as pessoas, dizendo que elas são pecadoras. Não, nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui para salvar. Jesus disse assim, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o que se havia perdido é perdido, irmão. Perdido é aquilo que se perdeu. Se o pecador está perdido, nós temos que ter o mesmo comportamento de Cristo, buscar e salvar o que se perdeu, não terminar de empurrar para dentro de um buraco, destruir a vida da pessoa porque ela não tem o comportamento adequado aos nossos padrões e costumes e tradições misericórdia. Esse comportamento legalista, essa doutrina legalista, essa filosofia, ela afasta as pessoas de Deus. Muitas vezes causa divisão até dentro de casa. Às vezes produz distanciamento, destruição de relacionamento por causa de doutrina de homem, por causa de coisa que homem inventa. Isso acaba criando divisão, promove comparações, impede a empatia. Poderia se aproximar, mas ela não é uma pessoa que está nos meus padrões, então devo me afastar desse tipo de gente. Não quero ser um crente mundano, e às vezes, meu irmão, você está mais errado do que você pensa. Nós temos um grande exemplo aqui na Bíblia, que é os fariseus. Eles eram legalistas por excelência, e Jesus confrontou eles lá em Mateus 23, aonde Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Jesus continua dizendo: devieis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, pode praticar justiça, pode fazer o que é certo, pode ser excelentemente religioso. Você optar por isso, pode, mas não omita as outras coisas, não omita a misericórdia, a fé, o juízo. Tenha consciência disso. Eles eram religiosos demais, porque até da horta eles dizimavam, mas só que essa justiça deles era para se mostrar acima dos outros. Como diz o ditado popular agora, eram muito amostradinhos, mas desconheciam o coração de Deus, não tinham intimidade com Deus, não viviam o verdadeiro amor de Deus. E Jesus veio para desfazer o legalismo, não para
implementá-lo novamente com uma nova cara, não é mesmo? Seguindo aqui, o legalismo, ele tem uma ação que é muito terrível. Essa eu diria que é a pior delas. Além de fazer tudo isso que eu falei, destruir relacionamentos, produzir medo, substituir a graça por mérito, afastar as pessoas, a pior delas é essa. Ela abafa a ação, a atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele veio para glorificar a Cristo. Observe, ele me glorificará. Jesus disse isso lá em João, se não me falha a memória, é 14:16 ou 16:14, mas está ali no capítulo 14 ou 16. Leia lá que você vai encontrar. O Espírito Santo, ele é abafado pelo legalismo religioso. As pessoas começam a ser controladas por regras, por filosofias, e elas não conseguem mais deixar o Espírito Santo agir dentro da vida delas. Ou elas não conseguem mais dar vazão ao poder do Espírito, à voz do Espírito, porque elas têm um conjunto de regras que elas têm que seguir, elas têm um padrão que elas têm que estar adequadas, e aquilo que o Espírito Santo quer fazer não pode, porque vai contra o padrão de regras que eles criaram, que eles inventaram. Meu irmão, a igreja não é nada sem o Espírito Santo. Talvez seja isso que aconteceu nos anos para cá, não é mesmo? Muita coisa se perdeu. Por quê? Porque o Espírito Santo é a vida da igreja. Ele é o Consolador. Jesus disse: eu vou, mas ele vem para ficar convosco. Ele vos ensinará, ele vos guiará. Irmão, nós sem o Espírito Santo, a igreja não é nada. A igreja não é nada mesmo, não significa nada, não consegue fazer nada. Tudo que a igreja for fazer vai ser através do poder do Espírito Santo. Porque nós temos que ter por base aquilo que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus é a videira verdadeira, nós os ramos. A vida desses ramos, ela depende da ação do Espírito Santo, que vem lá da videira verdadeira de Jesus, do trono de Deus, e passa galho por galho, irmão. A obra só vai acontecer com a ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja não consegue. Mas esse padrão de regra, esse legalismo, tem abafado a voz do Espírito. O crente não consegue mais obedecer à voz do Espírito, porque parece que aquilo que o Espírito está dizendo para ela vai contra as regras da denominação, vai contra os padrões do ministério. E eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, o Espírito Santo não vai quebrar essas regras, ele não vai passar por cima disso. Ele acredita na sua conversão, na sua reconsideração. Ele acredita que você vai tomar uma nova postura e vai se voltar a ele. É isso que o Espírito espera de você, que você tenha a sensatez de voltar a ouvi-lo, em vez de dar tanta prioridade às regras e protocolos e etiquetas e muitos padrões criados por homens e mais homens. E isso é terrível. Chega de sofrer, vamos falar da solução. Só existe uma solução, meu irmão. A solução é Cristo. Aleluia. Eu gostava do programa que passava no rádio, Cristo, a solução. A solução é Jesus, irmão. Não tem um problema que possa desafiar a Cristo. Cristo soluciona qualquer coisa. E esse problema do legalismo, a solução é Cristo. Sim, olhe bem o que diz lá em Mateus capítulo de número 11 e versículo 28. Vinde a mim. Jesus chama a responsabilidade. Vem para mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Sim, porque o legalismo ele gera canseira, ele gera opressão. Quantas pessoas estão aí fora destruídas pelo legalismo? Quantas denominações legalistas que destruíram famílias inteiras? Observe, destruiu os pais, destruiu os filhos, destruiu as esposas, destruiu tudo. Acabou com tudo. E agora vai fazer o quê, irmão? Só tem um jeito, Cristo. Só tem um jeito de trazer salvação, Cristo. Só tem um jeito dessas pessoas serem restauradas, Cristo. Cristo está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei.
Quantos filhos, né? Quantos filhos de pastor não querem nem ouvir mais sobre igreja? Não querem, mas olha, estão cansados, aterrorizados com a igreja. Mas existe uma solução: Cristo. Cristo disse: vinde a mim. Se vocês querem mudar, se vocês querem experimentar descanso, se vocês querem viver em paz, vinde a mim. Ele está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Eu darei descanso para as vossas almas. Jesus está prometendo. O legalismo oprime, ele oprime a alma, sufoca a liberdade, transforma a fé numa carga pesada. Por isso, Jesus se apresenta como solução definitiva para todos os que estão feridos por esse sistema religioso, baseado em regra, mérito e tradição humana. Jesus veio para libertar. Ele quer libertar você. Ele quer te dar vida e vida em abundância. Ainda, o chamado de Jesus é: vinde a mim. É um convite pessoal, é um convite direto a todos vós. Todos, pois, estão sendo convidados: venham a mim, eu vos darei. Parem de correr atrás do favor de Deus. Eu já conquistei isso por vocês. É o que Jesus está dizendo. Eu já conquistei. O caminho não é fazer mais e mais. O caminho é se render à graça de Deus. Se renda a Cristo. Se você está cansado de tentar ser bom o suficiente, ou se carrega do peso da culpa, ou se sente pressionado a cumprir expectativas religiosas, pare com isso. Vai até Jesus, porque Jesus quer dar descanso para a sua alma. Tem pessoas que estão na igreja, mas parece que estão cansadas. Eu já vi no olho de pessoas: irmão, é difícil servir a Deus, né? Mas pior sem Deus. Ô irmão, que é isso? Servir a Deus é bom, rapaz. Servir a Deus é alegria, é vida em abundância. A Bíblia diz lá no Salmo 100: servir ao Senhor com alegria. Nós não devemos servir a Deus como se fosse algo cansativo. O inferno é terrível, eu não quero ir para lá, então vou servir a Jesus. Irmão, não é uma escravidão. Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se você está em Cristo, deve ter uma vida suave em Cristo. O relacionamento com Cristo, ele é uma solução que você precisa. Deixa o seu manual de regras de lado, deixa o seu regimento interno de lado, coloca esse monte de estatutos, leis e regras e coloca de lado. E deixa ali e volta um pouquinho para cá, coloque-se aos pés de Cristo, converse com Ele. E esse relacionamento vai ser libertador. Cristo quer libertar você. Se relacione mais com Cristo. Olha, a Bíblia diz assim, que a graça, ela é libertadora. Olha o que diz lá o texto em Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmão, confie nessa graça, confie na graça divina, porque essa graça, ela te dá o direito de viver por fé e não por vista, viver por fé e graça e não por méritos e não por aquilo que você consegue. Ela te dá uma liberdade. Aquele que confia na graça de Deus, ele tem uma vida livre, uma vida plena, uma vida cheia do poder de Deus, do Espírito Santo. Eu vou trazer aqui alguns conselhos práticos de como vencer o legalismo, conselhos individuais e também para os líderes da igreja, para nós encerrarmos isso, né? Primeiro, vamos lá. A essência do cristianismo é o amor. Já foi demais de falado que o amor é a base do cristianismo. Sem amor, o cristianismo não existe. Tanto que Jesus disse: eu dou um mandamento para vocês, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Essa a base do cristianismo inteiro. Sem amor, o cristianismo não é nada. Pode acabar tudo, mas o amor, diz a Bíblia, jamais acaba. 3 coisas permanecem: a esperança, a fé e o amor. O amor sustenta tudo, irmão. Quando vai falar em Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito, diz: mas o fruto do Espírito é amor. Começa com amor, porque o amor encabeça tudo. O cristianismo sem amor não é cristianismo.
já falo direto. Porque Deus amou o mundo que enviou o seu Filho. Olha, começa no amor de Deus. Jesus foi enviado para salvar. Cristo morreu na cruz por quê? Por amor. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Todo o tempo Jesus está dizendo: ameis uns aos outros, amem uns aos outros. As pessoas vão ver vocês amando uns aos outros e vão conhecer que vocês são meus discípulos. Nisto é provado o amor de Deus dentro de nós. Nisto que se prova que somos verdadeiros discípulos de Cristo, que nos amamos uns aos outros. É isso que precisamos. O cristianismo sem amor não é cristianismo. Pode ser qualquer organização, qualquer religião nova inventada, mas com amor ele é uma potência. Com amor ele é forte. Então vamos lá. Conselhos práticos. Volte ao Evangelho da Graça. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9. Paulo diz assim: se alguém vos apresentar outro evangelho para vocês, que não seja o Evangelho da Graça que vos tenho pregado, desconsiderem este evangelho. Não aceitem. Não. O evangelho único. Só há um evangelho. O evangelho verdadeiro é o evangelho da graça de Cristo, da graça de Deus. O evangelho do amor de Deus por nós, em que Cristo padeceu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e nos transformou em pessoas livres. Nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E agora devemos viver, como Paulo ensina, de maneira digna à vocação da nossa fé. Devemos viver conforme nós somos chamados filhos de Deus. Então, este é o Evangelho da Graça. O Evangelho não é um evangelho opressor. O Evangelho da Graça é o Evangelho do favor imerecido. Graça, se tiver que fazer alguma coisa para merecer, não é graça. Graça, se eu tenho algum mérito para apresentar, então não é graça. Porque graça é favor imerecido. É algo que eu não mereço, mas recebi porque Deus me ama. Só por isso, Deus me ama e pronto. Voltemos ao Evangelho da Graça. Segundo, estude as Escrituras com Cristo como centro. Não estude mais a Bíblia como um manual de regras. Muitas pessoas nos dias de hoje estão usando a Bíblia, a palavra de Deus, para dar suporte para ela poder fazer algo ou não fazer algo. Estão usando a palavra de Deus para condenar A ou condenar B. Já teve muitas pessoas que chegaram em mim e disseram: ó pastor, isso aqui não pode, né? Porque a Bíblia diz isso aqui, ó pastor. Tem que falar com o irmão, tem que falar com a irmã. Isso aqui não pode. Eu me lembro de uma experiência, na primeira igreja que eu fui pastor, aonde veio um pessoal de uma outra denominação e tinha os costumes morais mais abertos, e eles estavam se adequando à nossa igreja ali, e a moça que veio era muito bonita, formosa, então as irmãs da igreja já me colocaram num canto da igreja e falaram assim: olha, você precisa falar com a irmã fulana de tal, ela precisa mudar as suas vestes, porque se ela continuar desse jeito, ela não pode cantar no grupo de jovens, ela não pode participar isso, ela não pode participar aquilo, porque não é o nosso padrão, nós não somos assim. Eu falei: para, desse jeito aí vocês vão mandar ela pro inferno. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: alguém aqui já fez uma visita a ela? Ninguém tinha visitado. Falei: alguém aqui já foi lá e já deu uma roupa para ela, uma roupa que, tipo assim, que tá segundo o padrão de vocês? Não, né? Então, enquanto vocês não mostrarem amor por ela, interesse por ela, não me venham com essa conversa. Não me venham com isso. Não quero nem saber mais desse assunto. Quase perdi as irmãs, mas eu tinha que fazer isso. Passado alguns tempos, a própria jovem, ela se adequou ao costume da igreja. Por quê? Porque isso é uma ação do Espírito Santo, é algo que Deus falou com ela e ela se adequou aos padrões daquela comunidade, sem nenhuma pressão. Mas nós vemos que muitas pessoas usam a Bíblia como um manual de regras, para condenar, para soltar, para dar base àquilo que eu quero fazer. Não use a Bíblia como isso. Use as Escrituras com Cristo no centro. Cristo é
Tudo se converge nele, diz a Bíblia lá em Efésios. Todas as coisas convergem em Cristo. Há um versículo da Bíblia que diz que todas as coisas foram feitas por ele, para ele, porque dele, por ele. Irmão, é Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Sem Cristo, nada feito. Desapegue da aprovação dos homens. Não viva para ser aprovado por pessoas. Eu vou dizer bem a verdade, você nunca vai conseguir ser totalmente aprovado pelas pessoas. As pessoas sempre vão achar alguma coisa para condenar você. Então não viva para ter aprovação de homens. Seja aprovado por Deus. A Bíblia diz que o obreiro tem que ser aprovado por Deus. Eu digo com certeza, as pessoas devem buscar a aprovação de Deus. Busque ser aprovado por Deus. Se Deus te aprova, está 100%. Ainda que todos os outros te desaprovem, se Deus está te aprovando, pode continuar, que Deus está contigo. Também ore e confesse o seu cansaço a Deus. Se você quer vencer o legalismo, confesse a Deus, ore a Deus, diga a Deus que está cansado e quer viver uma nova vida. E essa mudança, ela vai trazer libertação para a sua vida, e seja paciente consigo mesmo também. Por quê? Porque essa santificação, ela vai trabalhar, ela vai ser gradual, ela não é da noite para o dia. O processo de santificação aqui na terra, enquanto estamos aqui, antes de chegar a Cristo, ele é algo que vai acontecendo, ele é gradativo. Um dia uma coisa, outro dia outra, e assim a palavra de Deus vai nos trazendo uma verdadeira santificação, mas ela é conduzida pela palavra de Deus e pelo Espírito. Agora, aos líderes, aos pastores de igreja, eu dou conselhos práticos aqui. Primeiro, ensinem a graça de Deus. Ensinem a graça. Fale do evangelho da graça. Desconstrua esse manual de regras. Põe na cabeça desse povo que tu está incumbido de ensinar, de ser guia, de ser luz, de ser pastor, de alimentar. Põe na cabeça desse povo que a Bíblia não é um manual de regras. A Bíblia é a revelação do amor de Deus. Ensine mais sobre a graça, enfatize a graça, desconstrua mesmo esse padrão e construa uma nova realidade. Faça cultos embasado na graça de Deus. Coloque isso diante da igreja. Nós estamos aqui porque Deus é bom. A graça de Deus é que nos dá esse direito de estar aqui. Também dê uma revisada, dê uma observada. Como que é a cultura da igreja? Se o trabalhar do tempo está fazendo com que as igrejas, a comunidade se torne uma coisa aparente, se eles estão querendo mostrar alguma coisa ou se eles estão querendo desaparecer. Porque a essência do evangelho não é ficar mostrando. A essência do evangelho é eu desapareço e Cristo aparece. É essa a cultura que tem que ser formada em nós. A cultura, segundo João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. E também aos pastores eu digo, busque conhecer no meio da comunidade se tem alguém ferido pelo legalismo. Pessoas que foram machucadas e precisam ser restauradas. Ore com essas pessoas, ajude elas a se curarem em Cristo, porque como eu passei no estudo, só Jesus traz a solução para isso. E claro, sejam exemplos em seu descanso em Cristo. Não sirva a Deus como se fosse algo muito difícil. Estou aqui fazendo a obra, irmãos, mas é muito difícil. Não, meu irmão, que é isso aí? Se você mostrar isso para a igreja, servindo a Deus, cansado também, aí você está precisando ser evangelizado. É você que precisa fazer a primeira mudança, para que daí a sua igreja possa também ter este mesmo comportamento, essa mudança na sua vida também. Concluindo aqui então, a verdadeira liberdade em Cristo está em Jesus, na graça de Deus. Seja livre. Seja livre. O legalismo, ele é opressor. Ele é uma prisão disfarçada de espiritualidade. Mas a graça de Deus, ela traz vida. Nós lemos o versículo: a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Irmão, o cumprimento das regras, das leis, só vai promover orgulho, só vai produzir a pessoa inchada. E a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína, o orgulho ele precede a queda. A pessoa se incha e depois cai. E é por isso que muita gente não permanece hoje na igreja ainda, por causa disso, porque muita gente ficou orgulhosa, arrogante, pensando que era religioso. Mas a religião não salva, quem salva é Jesus. A graça é libertadora. A Bíblia diz que aonde o Espírito está, aí há liberdade. Se o Espírito está em seu coração, você é livre. Se o Espírito Santo está dentro desta igreja, a igreja é livre. Sejamos livres em nome do Senhor Jesus. Terça-feira que vem nós não vamos ter o estudo, porque será a abertura do nosso congresso de missões aqui. Nós vamos ter um congresso de missões que se inicia no dia 5 de agosto e vai terminar no dia 11. Então, será uma semana de congresso e eu convido a todos para estarem presentes conosco e estar acompanhando também as transmissões no canal da igreja, que vai ser muito bênção esse congresso de missões. Mas aí na outra terça nós vamos estar falando sobre o oposto do legalismo religioso, que é o liberalismo religioso. Também trouxe grandes consequências, terríveis consequências, e nós vamos estar falando sobre isso. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.